Bom, eu vou pegar um gancho ali do José Alves para dizer que os modernistas, de fato, foram muito cruéis com o Olavo Bilac. É óbvio que ninguém é unânime, ninguém é perfeito. Eu não estou aqui para dizer que o Olavo Bilac é perfeito. Vamos fazer algumas críticas a ele, inclusive. Mas eu acho que a gente passou aí, e não só os modernistas, né? Para quem tem o hábito aí de assistir algumas aulas no YouTube, né, e eu fiz esse exercício para entender também o que os professores, né, esses figurões que acabam ganhando muita visibilidade, muitos inscritos e por aí vai, estão falando sobre o Olavo Bilac. O preconceito ainda está aí, né? Eu estava no ensino médio tem pouco mais do que 15 anos, por aí, e eu tive experiências que me colocaram um pouco nesse lugar de reprodução de alguns preconceitos com relação à escrita de alguém que fez parte da nossa história, né? Então, assim, vamos tentar quebrar um pouquinho desses preconceitos, mas principalmente desmistificar a leitura poética, né? Porque ela parece ser um bicho de 7 cabeças mesmo. Eu me lembro das minhas aulas no ensino médio, parecia que eu estava meio um peixinho fora d'água, porque a gente esbarra um pouco na subjetividade. E parece que a subjetividade é algo que pode, vale tudo, né? E, de certa forma, né, as nossas leituras, né, os nossos percursos, eles vão fazer parte dessa leitura, que é, sim, mais subjetiva, mas que também pode e deve acompanhar alguns passos a passos aí para que a gente possa fazer do vestibular o melhor que a gente puder. Então, a obra é Tarde, do Olavo Bilac, e eu escolhi falar um pouquinho só de mim nesse início, né? Como eu já disse, eu acho que a universidade ela precisa ser ocupada por quem, de fato, merece estar aqui, né? E que isso seja o mais diverso, o mais plural possível, né? E quando eu estava, na idade de vocês, prestando vestibular, me parecia muito impossível estar aqui. Eu venho de uma cidade muito pequenininha do interior de Minas Gerais. Para quem está percebendo um pouco o meu sotaque, daqui a pouquinho eu vou fazer vocês amarem o Olavo Bilac, quererem ser amigos dele, porque o mineiro tem esse hábito, né, de te encantar com falar. Eu perdi um pouquinho o meu sotaque. Curiosamente, eu fui para a área das letras e imaginei que as pessoas vão ser acolhedoras o tempo todo, e quando na realidade não é sempre assim. E eu achava que no começo tinha alguma coisa errada com o meu sotaque. Mas o fato é que eu achava que era impossível estar aqui, né? Eu estava num contexto muito diferente. A minha cidade natal, até hoje, tem muitas coisas que, quando eu vou lá, eu ainda vejo as pessoas achando um pouco impossível, né? Então, eu recuperei a minha trajetória até como um exercício, um autoexercício, para que eu saudasse esse espaço e eu pudesse trazer, né? O professor de física, agora há pouco no vídeo, disse uma coisa que ficou um pouco na minha cabeça. Um pouco dessa energia que é a Unicamp. A Unicamp me transformou e eu espero muito que ela transforme vocês. E a minha trajetória atualmente, né? Eu coloquei professora de língua portuguesa. E em idade de vestibular, vocês não têm muito esse hábito de ouvir isso. Professor de língua portuguesa. Ou é professor de gramática, ou é professor de literatura, ou é professor de produção de texto. E fato é que, atualmente, eu sou professora das 3 frentes. Sim, eu sei o que você está pensando. Essa professora, coitada, está fazendo alguma coisa errada na vida dela, né? Mas eu aceitei esses desafios e hoje eu vim falar de literatura com vocês. E é legal, inclusive, vocês entenderem que eu estou nessas 3 frentes, porque eu vou tentar, pelo menos, não sei se eu vou conseguir, te dar algumas orientações em relação às 3 frentes, não só na leitura poética, mas talvez na compreensão do estilo, na compreensão da sintaxe e, obviamente, também na compreensão do contexto ali, para que você, de repente, até aproveite para a sua produção de texto. Sei lá, nada é impossível. Bom, a gente está falando de um autor que pertence a essa escola literária, que é o parnasianismo, que historicamente é tida como a escola literária, cuja busca pela perfeição estética se sobrepõe à busca pela arte, né? A arte aqui, né, é pela arte, né? Muitos de vocês devem ter ouvido, inclusive, isso nas aulas que vocês tiveram de literatura, né? O que resume o parnasianismo é a arte pela arte, é o estilo pelo estilo, né? Por isso, né,
há uma tendência nas obras parnasianas de descrições de imagens, né? Como se, e é até uma metáfora que eu vou usar em alguns momentos agora, durante o dia de hoje. A arte pela arte, ela se configura na descrição por imagens como se fosse um álbum de fotografias. O Bilac, ele consegue fazer uma coisinha a mais, como se fosse uma escada, ele sobe um degrauzinho a mais, né? Ele faz essa descrição como se fossem fotos, mas ele faz também sob um viés um pouquinho argumentativo. E é por isso, inclusive, que no último item dessa tela, você vê o Olavo Bilac, ele faz, nesse livro em específico, uma descrição que vai na direção, parece até oposta do que o parnasianismo fazia, que é uma descrição argumentativa e também um pouco sentimentalista, que é o que os românticos faziam, né? Os realistas, sob o viés mais político, também faziam. E o parnasianismo parecia abandonar. Então, a gente vai ver que sim, nós podemos encaixar o Olavo Bilac nessa escola literária. Mas no seu fim da vida, e já vale ressaltar que o livro Tarde é um livro póstumo, e não se engane, ele é um livro póstumo, mas que foi editado, que foi revisado, que foi organizado pelo Olavo Bilac, né? Não é essas obras póstumas que a gente vê às vezes que são fãs, estudiosos, signatários, discípulos, né? Tem gente que usa até esse termo, né? Que fazem dos autores que já faleceram. Não, o Bilac, ele infelizmente não conseguiu ver a sua obra publicada, né? Então ele se encaixa assim no parnasianismo, mas pelo fato de estar meio próximo ao fim da vida, e eu arrisco a dizer que ele meio que sabia que ele estava próximo ao fim da vida. E eu vou usar inclusive uma descrição que vai na direção ali do ser um álbum de fotografias, como se ele estivesse revisitando tudo que ele gosta, tudo que ele via, como se fosse um melhores momentos da vida nessa obra. Não escreve isso no vestibular, não. Isso é uma análise muito particular minha. Mas se você tiver essa ideia de que ele estava fazendo os melhores momentos da vida dele, meio que sabendo que estava se aproximando de sua morte, talvez você entenda por que os poemas, que são 99, são tão díspares, né? São tão diferentes, né? Então, ele começa, por exemplo, numa descrição de fenômenos da natureza, ou itens da natureza, né? Os céus, as ondas, as árvores, né? E depois ele faz alguns sonetos que são meio homenagens a pessoas. Então, me parece, né, é uma impressão que me confortou, inclusive, quando eu me deparei com uma obra tão longa de sonetos, né, que ele estava fazendo uma revisita a tudo que era importante ali na vida dele, como se ele estivesse prestando homenagens, né? Homenagens que às vezes são um pouco profundas, que é uma característica do parnasianismo, né? Inclusive as críticas dos modernistas que vieram depois são justamente essas, né? Eles se aprofundaram muito pouco. Era uma galera rica demais, e o Olavo Bilac era rico demais mesmo, né? Que acabou se aprofundando e criticando muito pouco o que a literatura podia ter feito para além, né? Há um rigor métrico e ritmo que eu vou mostrar daqui a pouquinho, só para dar uma retomada do que é essa métrica, como é que essa obra nos coloca para pensar no texto, na textualidade da literatura de um jeito mais metalinguístico, né? Olhar o poema através dos recursos do poema. A época é uma época de mudanças, né? Nós temos aqui a influência de algo que estava acontecendo lá na Europa, que é a Belle Époque, que nasceu, né? O parnasianismo, como a gente ressignificou aqui no Brasil, surgiu lá na França. E a Belle Époque era uma época de ressaltar o belo, né? Basicamente, né? Era um movimento da extrema elite, era uma galera endinheirada que conseguia ver essa beleza. E aí vem a minha grande crítica, né? O Olavo Bilac, ele começou a fazer medicina, não terminou. Ele começou a fazer direito, não terminou. Então, a gente pode pensar, né? Teve lá seus privilégios, né? Cada um tem seu motivo para abandonar o curso, enfim, às vezes não gostou, às vezes o corre dele era o jornalismo mesmo, e com certeza era. E a escrita, né, a literatura.
Então, as críticas vão um pouco nessa direção. Era uma galera que parecia que estava meio descolada da realidade. Por isso, não se aprofundava politicamente em seus poemas. E essa herança cultural e sentimental, entre aspas, ali, ela acaba sendo bem rasa, né? E aí, de novo, eu vou falar das fotos. Quando você vê uma foto, né? Se eu tirar uma foto aqui hoje de vocês e der um zoom nas carinhas de vocês, eu posso criar hipóteses sobre o que vocês estão sentindo, como vocês estão acessando essa aula, como está sendo essa receptividade para vocês, mas eu jamais vou acessar com profundidade aquilo que de fato está passando na cabeça de vocês. Então, eu acho que, para a gente começar, o parnasianismo é um pouco isso, é o olhar só aquilo que tange a superfície, tá? E o que até nos deixa um pouco intrigados, né? E por que fazer isso com esse vocabulário rebuscado desse jeito? E aí, até uma dica para vocês, são 99 poemas. Se você se ocupar de ler todos os 99 poemas, buscando o significado de cada uma das palavras, uma leitura que é de 2 horas, né, passa a ser uma leitura que ultrapassa os dias. Eu não me ocuparia tanto em saber o significado de cada uma das palavras por 2 motivos. O primeiro, a Unicamp, vocês vão ver, inclusive no final da apresentação, tem o hábito de colocar um vocabuláriozinho ali para te ajudar. E a gente aprende, inclusive lá na língua inglesa, né, que a gente pode fazer o scanning ali, né, e pegar o feeling principal ali do poema. Então, não gasta a sua energia e seu ranço, né, porque às vezes dá um ranço, você fala assim, poxa, mas para que esse vocabulário? Mas a gente entende, né? Era esse o contexto, era um movimento da extrema elite, e a extrema elite achava que o vocabulário rebuscado tornava a língua, né, era um patriotismo ali linguístico que colocava a língua num outro patamar, que deixava poucas pessoas fazerem parte, obviamente por exclusão. Vou contar uma historinha que não tem muito a ver, mas eu acho que ilustra bem. Eu me lembro da minha primeira aula como professora numa instituição privada para cursinho. Era um público mais ou menos do tamanho de vocês. E, contrariando um pouco a trajetória do professor, eu comecei com turmas muito grandes e agora que eu estou com turmas bem pequenas. E aí eu me lembro de ficar meio apavorada, meio assustada na época. E aí, numa dessas aulas, né, não foi logo na primeira, uma pessoa me levantou assim, bem lá no fundo, e perguntou, professora, a gramática, a norma, né, a norma padrão da língua portuguesa, ela é excludente? E eu falei, é. E nessa época, mais ainda. Porque eu coloco poucas pessoas para produzirem textos que são compreendidos por poucas pessoas. Mas por que raios, então, a Unicamp solicitou isso de você, mero mortal do século XXI? Porque isso faz parte da nossa história. O José Alves falou agora há pouco, né? Conhecer a literatura é muito mais do que ser aprovado na universidade. Inclusive, é minha última tela hoje, já estou te dando um spoiler. Conhecer a literatura é conhecer épocas e, de certa forma, entender a nossa época. A Belle Époque, né, e a influência parnasiana, ela não estava só na literatura, ela estava nas artes também. Eu trouxe esse quadro ali, que está exposto aqui no Museu de Arte da Filadélfia, para vocês entenderem que até nos traços ali do pintor, a gente vê essa busca pela estética. Tá? E como é que isso vai aparecer no Brasil? Né? O Brasil viveu, e vocês sabem, estudantes de literatura, viveu uma época de muita reprodução do que estava sendo feito na Europa. E teve depois se vocês conseguirem acessar esse link aqui, ó, tem uma arquiteta que reproduziu, né, a imagem do que seria o rio, que a proposta era, né, justamente se parecer com a Paris. Né, chamava-se o rio, né, da Belle Époque como o rio, a Paris brasileira. Né? E o quanto isso, a Paris tropical, desculpa, e o quanto isso também não revela um pouco do que estava se tentando fazer na literatura. Bom, o livro Tarde ele é uma reunião de 99 sonetos. E eu fiz questão de fazer uma coisa que às vezes a gente faz no ensino médio, né? No primeiro ano, quando a gente aprende o que é a estrutura do soneto. Para pensar o quanto a estética era importante para esse cara. 99 sonetos. Eu digo de novo, 99. Experimenta como um exercício seu. Depois que você for aprovado na universidade, tá? Não precisa ser agora, não. Tenta fazer você um soneto. Uma vez eu fiz isso com os meus alunos. Pensa, me adoraram. São 14 versos, 2
estrofes iniciais com 4 versos cada uma e 2 estrofes finais com 3 versos cada uma. Os famosos quartetos e tercetos. Só isso já acho que é um desafio. Aí sobe o desafio. Vamos fazer com rimas, né? O Olavo Bilac, ele não faz sempre assim, não, tá? Então, não é sempre nesse modelinho, não, mas fato é que sempre tem um esquema de rimas. Eu grifei, eu tentei diferenciar com as cores, eu não sei se dá para ver direitinho, aí, por um excesso meu, eu coloquei lá A rima com A, B rima com B, A, B. Então, os dois quartetos iniciais, normalmente, eles respeitam a mesma lógica, né? Os 2 versos dos extremos rimam entre si e os 2 do meio rimam entre si. E lá embaixo rola uma rima ali intercaladinha, né? Então, polidos rimando com gemidos, espuma com perfuma, treva com leva. Aí já é um plus do desafio, né? Desafio número 2. O desafio número 3 é fazer todos os versos com o mesmo número de sílabas métricas. Eu não sei exatamente como você aprendeu isso, mas o termo correto é escansão poética, né? Do verso. Escansão. Escandir um verso poeticamente, né? É para além de dividir as sílabas, né? As sílabas que a gente aprende lá no ensino fundamental 1, são as sílabas em termos de sonoridade. Te ajuda muito a pensar, e eu não sei se no vestibular você vai conseguir fazer isso, espero que não, porque isso vai atrapalhar o coleguinha do lado. Mas tenta ler em voz alta com a entonação, porque a entonação te ajuda, né? Eu só escandi o primeiro verso ali, e num dos poemas que a gente vai analisar juntos aqui, eu também escandi por um detalhe que já eu conto. Então, ó, entre as trêmulas, mornas, ardentias. Eu tenho uma junção lá em cima, ó, tre e as. Essa junção acontece na escansão de sílaba métrica porque eu tenho vogal com vogal. Na língua portuguesa, a gente tem o hábito, o mineiro muito mais do que vocês paulistas, de juntar a sonoridade do E com A, tá? Com as vogais, na verdade. Então, a primeira regra da escansão poética é justamente essa, você fazer a junção das vogais. E a segunda regra é você contar sempre até a última sílaba tônica do verso. Então, tias, que é a nossa última sílaba tônica. Beleza? Tranquilo aqui? Esses versos com 10 sílabas métricas, né, sílabas poéticas, são chamados de decassílabos. E o Bilac tem uma preferência por esses tipos de versos. Pode dar uma angustiazinha, você pensar assim, mas esse verso aqui não tem 10 sílabas. Experimenta depois. Ele se dedicou de novo à estrutura do poema. Esse era o rolê principal dele, era a pira principal dele. Era nisso que ele investia. Então, não dava para simplesmente escrever aquilo que estava se sentindo. É por isso que os parnasianos se afastam muito do sentimentalismo. O foco principal aqui é na estrutura. Tranquilo? Bom, e um pouquinho, eu acho que eu já falei a maior parte das informações, mas a obra, então, Tarde, coloca o Olavo Bilac validando ainda mais o seu apelido, que é Príncipe dos Poetas. Por que fala-se muito que o Olavo Bilac ele estava trazendo um tom um pouquinho diferente para essa obra? Arrisca-se a dizer, né? Não dá para a gente saber, né? A gente não tem acesso ao que ele de fato pensou, mas que ele traz uma tendência descritiva e parcialmente argumentativa por 2 motivos. O primeiro é que no soneto não dá muito para ficar contando uma história, porque você para pensar, um poema de 14 versos, ele não pode ser um poema muito longo. E para você contar uma história, então, 2 amantes se encontraram, se apaixonaram, 14 versos, pronto, acabou. Não dá. Então, nele predomina a tipologia descritiva e argumentativa. E o segundo motivo é o que eu já antecipei para vocês. Ele estava próximo ao fim da vida. Então, parece que ele ligou o botãozinho de, não me importo muito com o que está acontecendo, eu vou fazer do meu jeito. E está aí mais uma justificativa para a Unicamp ter escolhido essa obra. A produção literária de um autor que consegue, ao mesmo tempo, preencher um período literário e ter o seu estilo próprio, desculpa, gente, não é para qualquer um.
Tá? Então, ele consegue imprimir o seu estilo próprio e, ao mesmo tempo, pertencer a uma escola literária com características bem específicas. Um último detalhe que eu deixei passar um pouquinho despercebido, mas eu acho que é importante que vocês frisem. A Unicamp vai te pedir questões de análise muito pouco politizadas. Tá? Críticas sociais, como a gente vê no romantismo, um pouco menos, no realismo um pouco mais, no modernismo mais ainda, vocês não vão ver sendo mobilizadas aqui na leitura dos poemas do Bilac. Bom, ele nasceu em 1965 e morreu em 1918, e a obra foi publicada em 1919. O coitado não teve tempo de vê-la sendo publicada. O resto tudo ele fez. Tá? Então, ele transcende o estilo parnasiano e tem um estilo próprio. Esse último tópico que eu coloquei ali, eu acho que é algo que fica bem pressuposto no que a gente já conversou sobre isso. Às vezes a gente coloca, né, na posição do poeta, a posição de alguém que é inspirado, que olha o mundo com outros olhos. Tem um pouquinho disso, né? Tem um pouquinho de inspiração. Mas esse tipo de poeta é um poeta que rala muito. Por isso que eu coloquei lá, ó, transpiração. Então, ele transpira ali no sentido próprio da palavra mesmo. Né? É um suor fazer um poema naquela estrutura, que dirá 99 poemas. Né? E eu escolhi, para conversar com vocês, 12 poemas. Tá? São 99, pensa comigo. 12 aqui, já temos aí um pouquinho mais do que 10% da obra. Eu não vou resolver todas as questões que a obra traz. Tá? Eu escolhi as principais temáticas, para vocês entenderem também que ele estava ali meio que fazendo uma revisita à sua própria vida, mas talvez eu deixe passar algumas informações, e depois eu explico por que eu deixei algumas coisas de fora, para que você possa não se privar da leitura do livro todo. Tá? Como eu disse, é uma leitura de 2 horinhas. Então, os primeiros 3 temas, as primeiras 3 temáticas, eu reuni em Morte e Velhice, Melancolia e Patriotismo, que são temáticas que eu acho que aparecem, a primeira e a terceira, muito no parnasianismo, e a do meio, talvez menos. Tá? Mas o Bilac dá conta de fazer isso na obra dele. Morte e Velhice, inclusive, justificam o próprio nome da obra. O primeiro soneto da obra é o soneto Hino à Tarde. Ele é o primeiro soneto que a gente vai conversar. Eu acho, inclusive, que para quem começou a ler a obra e para quem leu alguma análise na internet, é talvez o primeiro soneto a ser conversado. Mas eu acho que ele é um soneto e talvez essa temática ela esteja em todo o livro. Não é à toa que a obra chama Tarde. Tá? Então, ele vai fazer uma metáfora comparativa ali, né? Toda metáfora é comparativa, professora. Ele vai fazer uma metáfora e lá ele vai colocar a morte como o entardecer. Então, há uma característica, há quem diga que o tom crepuscular vai aparecer em todos os sonetos. Então, talvez essa seja a principal das temáticas dessas 3 aqui, que vão dar conta de aparecer em poemas que eu separei como melancolia e em poemas que eu separei como patriotismo também. Tá? De novo, me parece que era um autor que sabia que estava morrendo. E por saber que estava morrendo, ele fazia essas reflexões um pouco mais introspectivas. Está aí, de novo, um escape dele do que era o parnasianismo da época. As outras 3 temáticas são referências clássicas. Lembra, o parnasianismo ele dá uma revisitada ao classicismo. Né? Colocar a língua no patamar de deusa, né, da nossa cultura, cuidar da língua dessa forma, pensar na métrica dessa forma, é retomar algumas coisinhas que os clássicos também faziam. Referências clássicas, eu coloquei um ícone ali que lembra a Grécia, porque a gente vai conversar um pouquinho sobre um poema que ele faz justamente esse tipo de referência. Mas a gente vai ter retomadas clássicas de Beethoven, por exemplo, na música, John Milton, na literatura também, e outros. O amor, e esse é o maior dos desvios temáticos ali do parnasianismo, do Bilac, porque, de novo, o sentimentalismo era absolutamente rechaçado pelos parnasianos. E, por último, a natureza, bem classicão das obras parnasianas. Então, a gente vai começar com a Morte e Velhice. Nesse primeiro soneto, eu queria destacar 2 coisas, e que vão ser destacadas ao longo de todas as nossas análises poéticas. A primeira é que
O parnasiano, por cuidar tanto da linguagem em termos estéticos e estruturais, ele vai fazer uso de muitas figuras de linguagem. E a Unicamp sabe disso, e a Unicamp vê nisso uma possibilidade de questão. Tá? Então, vale você dar uma retomada nessas principais figuras de linguagem que eu coloquei, sempre ali no finalzinho das telas. Tá? Não são as únicas, né? Durante a leitura eu vou destacar com vocês algumas outras, mas são, talvez, figuras de linguagem que são mais recorrentes. Então, nesse primeiro soneto, Hino à Tarde, ele traz para nós a reflexão sobre a maturidade do ser humano em relação com a maturidade do dia. Tá? E ele antecipa a sua finitude de existência na forma dessa construção que o eu lírico nos traz. Né? Então, vamos lá. Eu não vou te privar da leitura, então vamos ler comigo. Glória jovem do sol no berço de ouro em chamas, alva. Natal da luz, primavera do dia, não te amo, nem a ti, canícula bravia, que a ti mesma te instruis no fogo que derramas. Amo-te, hora hesitante em que se preludia o adágio vesperal, tumba que te recamos, de luta e de esplendor, de crepes e auriflamas, moribunda que ris sobre a própria agonia. Amo-te, ó tarde triste, ó tarde augusta, que entre os primeiros clarões das estrelas, no ventre sobre os véus dos mistérios e da sombra orvalhada, trazes a palpitar como um fruto do outono à noite. Alma nutriz da volúpia e do sono, perpetuação da vida e iniciação do nada. Há um jogo ali de paradoxos, né? Aqui ainda não são paradoxos porque não são ideias contrárias. Lembra da diferença de antítese para paradoxo? A antítese são ideias contrárias em essências, né? Em palavras contrárias em essência. Por exemplo, luz, escuridão, noite, dia. Aqui eu estou falando mais de um paradoxo, tá? Um paradoxo construído a partir de ideias contrárias, né? Tem antíteses e tem paradoxos aqui. Mas o que eu chamei a atenção foram os hipérbatos. Aparece hipérbato na primeira estrofe e na última estrofe a gente vai conversar sobre a última estrofe. No segundo verso, onde eu tenho a noite, a gente custa acreditar que esse é o sujeito que antecipa a estrofe anterior. E tá? Então, essa mudança da ordem lógica da sintaxe da língua portuguesa, primeiro, é uma mudança natural. A gente faz isso normalmente. Nós, falando de língua portuguesa coloquial, nos nossos contextos mais informais, a gente inverte. Né? Mas o parnasiano faz isso em demasia. É comum que você veja vou dizer quase todos, para não ser generalista, tá? Mas em quase todos os poemas, essas inversões. Tá? E eu queria também adiantar que é comum que ele associe a tarde a algo bem melancólico. Então, perceba que, como eu separei duas temáticas ali, morte, velhice e melancolia, essas duas acabam conversando. Segundo poema, Ciclo. Esse é ainda mais óbvia a associação que ele faz com a vida e o percurso do dia. Tá? Então, o ciclo começa, né, no amanhecer, então não está destacado no livro, fui eu que destaquei. Tá? Todos os destaques que aparecem aqui fui eu que fiz. Manhã, sangue em delírio verde gomo, promessa ardente, berço liminar, a árvore pulsa no primeiro assomo da vida, inchando a seiva ao sol, sonhar. Olha que bonito, quando a gente nasce, a gente tem essa... E depositam na gente, inclusive, né, esse pulsar de vida. E ele usa, inclusive, na seleção de palavras. Sonhar, sol, seiva, pulsa. Eu nem tinha percebido quando eu preparei a aula, mas vocês perceberam a repetição do S? Né? Sonhar, sol, assomo, pulsa. O S traz uma tranquilidade, né? Não é à toa que a chuva faz... E é gostoso de dormir com a chuva, né? Então, essa é uma aliteração de S. Suspeitem de aliterações de S. Normalmente, elas vão trazer referências a coisas boas. Não é à toa que ele coloca ali logo na manhã. Dia. E aí a nossa vida vai acontecendo, né? A flor, o noivado e o beijo, como em perfumes, um tálamo e um altar. A árvore abre-se em riso, espera o pomo e canta a voz dos pássaros. Amar. Bonito ainda, né? Tá tudo bem ainda, estou vivendo. Continua. Tarde. Messe e esplendor, glória e tributo. A árvore maternal levanta o fruto. A hóstia de ideia em perfeição. Pensar.
Estou ficando reflexivozinho aqui, né? Então, estou pensando um cadinho aqui no que é a minha vida. Estou fazendo algumas reflexões que tangem o meu envelhecer, em especial com o uso do verbo no infinitivo pensar. Olha esse paralelismo, ó, até na sua redação é interessante você pensar nisso. Mantenha o paralelismo sintático, em especial quando você está fazendo uma sequência, né? Então, sonhar, amar, pensar, todos os verbos no infinitivo. E por último, aí bate a deprê, né? Noite. Ó saudade, a dolorosa rama da árvore aflita pelo chão derrama, as folhas como lágrimas, lembrar. Então, talvez esse seja o poema que mais nos prove que ele estava ali no momento reflexivo da sua própria vida mesmo. Tá? A analogia ali aparece e o comentário... esse é um típico poema argumentativo. Ele coloca, é como se ele tivesse uma tese ali. Ele associa o viver amanhã, porque para ele parece essa curva de estou cheio de energia e agora eu estou com pouca energia. É como se essa fosse a tese dele, a opinião dele. Tá? Bom, segunda temática, melancolia. Né? Ele vai colocar a gente para pensar em aspectos que os parnasianos não colocavam muita gente para pensar. Esse também é um poema que tange um pouquinho a argumentação, também é um típico poema que parece ter uma tese. Ele tem uma quase dedicatória ali a um triste. Eu não sei se vocês têm esse hábito. Depois que você entrar nessa universidade, você, por favor, desenvolva esse hábito. Quando vocês estiverem lendo uma coletânea poética, pensem bastante nos títulos. Tá? Eu deixei aqui aberto, eu não estou precisando, tá tudo bem, mas eu deixei aberto o sumário do livro. E a gente vai percorrendo os títulos e vai entendendo um pouquinho os percursos que ele fez. Né? Então, nesse pedaço aqui da obra, ele dedica alguns poemas a algumas pessoas genéricas. Né? A um triste, a não sei o quê, a não sei o quê. Tá? Bom, começando. Outras almas talvez já foram tuas, viveste em outros mundos, de maneira que em misteriosas dúvidas flutuas. Vida de vidas múltiplas herdeira, servo da gleba, escravo das charruas, foste ou soldado errante na sangueira, ou mendigo de rojo pelas ruas, ou mártir na tortura na fogueira. Gente, qualquer que seja essas funções aqui, são tristes, né? Então tá aí, ó, vai servir para quem está se encaixando ali nessas descrições, e obviamente, né, não só. Já que eu parei para falar, eu tenho a repetição do síndeto ou aqui, para dar essa ideia de é isso, ou aquilo, ou aquilo, ou aquilo. A melancolia é um pouco assim, né? O melancólico vê melancolia em tudo. Então, a repetição do síndeto traz também um ritmo para a estrutura poética. Eu falo síndeto porque a figura de linguagem se chama polissíndeto. Mas síndeto, se você for no dicionário e olhar, síndeto é igual a conjunção. Tá? Mas não chama policonjunção, tá? Chama polissíndeto, a língua portuguesa tem dessas, né? Mais de uma palavra para falar da mesma coisa. E cuidado, não é só conjunção, tá? Síndeto pode ser qualquer conectivo, beleza? Então, a maior parte dos poetas prefere a repetição de síndetos que são conjunções. Você vai ver repetição de e, de ou, principalmente. Mas pode haver repetição de preposições também, tá? Bom, continuando. Por isso, arquejas num pavor sem nome, num luto sem razão, velhos gemidos, angústias ancestrais de sede e fome. Dores, grandevas, seculares prantos, desesperos talvez de heróis vencidos, humilhações de vítimas e santos. Aqui quase escorre a melancolia dele. Há um exagero que não é comum dos parnasianos. Lembra? Eles estão tirando fotos da vida, eles não se aprofundam naquilo que está sendo sentido. Portanto, aqui o Bilac dá uma distanciada um pouco do que é o parnasiano, mas isso é comum da obra dele e é isso que faz dele grandioso. Próximo. Remorso. O título já é melancólico por si só, né? Achei bonitinho, esse slide ficou bonito aí para vocês também. O comentário que eu separei é, de novo, né? Eu tenho uma associação temporal do clima com a vida. Mais uma metáfora de algo que eu observo naturalmente com a vida. Então, outono e primavera. Pus primavera lá e outono aqui, devia ter colocado ao contrário. Bom, tudo bem. Às vezes uma dor me desespera. Nestas ânsias e dúvidas em que ando, cismo e padeço. Neste outono, quando calculo o que perdi na primavera.
Versos e amores sufoquei calando, sem os gozar numa explosão sincera. Mais 100 vidas, com que ardor quisera, mais viver, mais penar e amar cantando. Está arrependidaço ali, né? Então, lê de novo, depois com calma, essas duas estrofes. Sinto que desperdicei, olha o uso do desperdicer, fortalecendo ali o título utilizado. Sinto que desperdicei na juventude, choro neste começo de velhice, mártir da hipocrisia ou da virtude. Os beijos que não tive por tolice, por timidez, o que sofrer não pude, e por pudor, os versos que não disse. Né? Então, a temática toda, remorso, aparecendo em todas as faces da vida, e, de novo, parece uma reflexão próxima da morte. Essa obra, então, é, por esse motivo, bastante distinta das outras obras do parnasianismo, uma vez que o sentimentalismo parece meio que correr solto. Não são, na maioria dos poemas. Esses dois aqui, vamos juntar os 4, tá? Morte, velhice e melancolia. Esses 4 poemas, eles não são a maioria, beleza? Por isso que a gente ainda encaixa o Olavo Bilac no parnasianismo. Mas eles aparecem com uma certa frequência. Bom, próximo tema, o patriotismo. O patriotismo ele já caiu, inclusive, na Unicamp. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão intertextual do ano passado, da segunda fase, né? O poema Língua Portuguesa, soneto, e a letra de música do Caetano, Língua. Eu selecionei esse poema também, porque eu acho que ele é válido. Todos os materiais didáticos que falam sobre o parnasianismo, eles tocam nesse poema também. Mas eu comecei pela música brasileira, que é quase uma ode à música brasileira, né? E é legal que você entenda que é possível pensar esse poema numa possível questão intertextual, tá? Por quê? Lá no finalzinho. Bom, vamos no poema inteiro, vai. Tens às vezes o fogo soberano do amor, encerras na cadência acesa, em requebros e encantos de impureza, todo feitiço do pecado humano. Mas, a música associada ao pecado humano, tá? Mas, sobre essa volúpia, erra a tristeza dos desertos, das matas e do oceano. Bárbara Poracé, referência indígena, tá? Poracé é um tambor indígena. Banzo africano, mais um instrumento da cultura africana. E os soluços de trova portuguesa. Eu gostei que ele colocou soluços, né? Soluço não parece tão bom, né? Soluço não parece tão musical, né? Talvez seja uma crítica aos nossos colonizadores? Não sei. Pensa aí. É samba e jongo, chibe e fado, tá? Samba e jongo, chibe e fado. Aos ritmos, misturando as três, esse mito, né, da democracia racial do início da nossa colonização. Cujos acordes são desejos e orfandades, de selvagens, cativos e marujos. Olha isso aqui. Selvagens, cativos e marujos. Pensa nisso, tá? E em nostalgias e paixões consistes lascivador, beijo de 3 saudades, flor amorosa de 3 raças tristes. Tem um pezinho na melancolia aqui também, né? Então, se eu tiver que fazer uma aposta, eu odeio fazer isso, mas, enfim, uma sugestão para vocês, pensem nesse poema em relações interdisciplinares. De repente, um Casagrande Senzala, né, uma relação intertextual em algum trechinho de outro pensador. Lembrando que, na literatura, é comum esse tipo de questão, tá? Bom, e o famoso Língua Portuguesa? Nesse poema, a gente pode até entender uma leitura metalinguística, lembra? A metalinguagem é a linguagem falando da própria linguagem. Quando a gente aprende isso, a gente pensa no dicionário, né? O dicionário define as próprias palavras, né? Eu uso palavras para fazer definições das próprias palavras. E, olha só, esse foi o único que eu coloquei o glossário, para mostrar para vocês que a Unicamp faz isso. Eu tirei da prova da Unicamp, para te dar uma tranquilidadezinha no coração. Tá? Não sofre, de novo, com as palavras que você não domina. Porque isso, às vezes, faz muita diferença, às vezes não faz. Né? E, às vezes, é uma energia que você empregou. Então, essas definições eu tirei da questão 3 de 2022. Da questão 3 da segunda fase de 2023. Última flor do Lácio. Lácio é referência ao latim, tá? Então é a última das línguas que veio do latim.
Inculta e bela. Oh, que loucura, né? Inculta, porém bela. Olha a ideia antitética ali. Né? Retoma depois a diferença de antítese e paradoxo. Antíteses, palavras, e paradoxos, ideias. Então eu estou aqui exaltando a língua portuguesa, mas estou falando que ela não é tão legal. Mas estou fazendo um soneto com as palavras mais difíceis da língua portuguesa e falando que a língua portuguesa não é legal. Está aí o paradoxo. Tá? És a um tempo esplendor e sepultura. Ó, de novo, esplendor e sepultura. A pergunta era, inclusive, essa, né, que caiu. É você reconhecer as antíteses, né, para quem já viu essa questão. Ouro nativo que na ganga, ganga é material sem valor comercial misturado aos minérios que se buscam no processo de mineração. Então, no lixo. Tá? Impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. Dá vontade de dar um tapa no Bilac, né? Falar isso da nossa língua portuguesa, né? Mas, enfim, ele diz que a ama mesmo assim. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, que é som forte e agudo de alguns instrumentos de sopro, lira singela, que tens o trom, que é o estrondo do barulho, e o silvo da procela. Gente, ó, até curiosidade, se você lesse trom, você ia entender que era barulho. Né? Você ia pensar em tom, você ia pensar em barulho. Né? Tenho certeza que você ia fazer isso. Então não sofre muito. E o silvo da procela, a procela é uma forte tempestade marítima. E o arrolo, canto para adormecer crianças, da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste, o teu aroma, de virgens selvas de oceanos largos. Amo-te, ó rude e doloroso idioma. Rude e doloroso. Ruim isso, né? Mas eu te amo. Tá? É meio que uma DR mal resolvida ali, ó. E nesse ponto, eu acho que você, na sua análise tem total fundamento, né? Porque a primeira geração romântica faz justamente isso. Mas aqui eu estou falando da língua, de algo que é meu de identidade. Então, mesmo que eu esteja ressaltando defeitos, né? Eu ainda assim posso fazer essa associação, tá? Por isso flerta, tá? É uma olhadinha de ladinho. Não é exatamente, né? Não é à toa. Mas maravilhosa a sua pergunta. Continuando. Amo o teu viço agreste e o teu aroma de virgens selvas e de oceanos largos. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, e em que Camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. É legal você pensar que essa dimensão da metalinguagem ela é explorada e pode ser uma questão que pode aparecer na sua prova. Eu acho difícil, tá? Porque já apareceu, não dessa forma, mas é uma análise interessante que você pode fazer. 4, referências clássicas. Referências clássicas aqui eu selecionei, né? A referência aos seres mitológicos, né? Então eu fui grifando todos eles. E alguns fortes, e aí aqui é um bem forte indício parnasiano que aparece aqui, né? Que é esse clamor pelo que é clássico, pelo que é como se fosse intocado. Eu acho que a gente pode usar essa palavra. Esse poema ele usa muitas palavras rebuscadas, que é também algo que os clássicos faziam, e os hipérbatos e gradação. Eu vou fazer a leitura só desse último trechinho, né, desse último terceto, para você entender essa retomada aí da gradação. Tá? E ódio, furor, tropel, uma gradação. Fastígio, glória, pompas. Então, lembra que a gradação ela pode ser ascendente ou descendente. No caso, são duas ascendentes, pelo significado das palavras. Chamas o Olimpo, tudo esbate-se sepulto, em cinza, em crepe, em fumo, em sonho, em noite, em nada. Olha aqui a repetição paralela aqui do síndeto também. Ó. Aqui uma preposição, em. Beleza? E veja como o Olavo Bilac usa direitinho as vírgulas, né? Então, as vírgulas, a pontuação, né? É um poeta que preza muito por esse recurso também. Mais uma referência ao que os clássicos faziam. E aqui é uma parte, inclusive, que eu acho que vale a pena você ler também pela referência. Tá? Ele reconta para a gente histórias clássicas, como a história de Édipo, Cleópatra, Jocasta,
Antígona, né? Eu pus a Cleópatra aí no meio só para confundir, mas ele vai e conta a história toda de Édipo. É como se ele estivesse fazendo uma retextualização poética da história de Édipo. E o fenômeno da retextualização é algo que pode aparecer, inclusive, na sua prova de produção de texto. Retextualizar é você pegar uma referência e transformar em outro texto, né? Então, você, sei lá, tem um poema e vai retextualizar para uma notícia. Você tem uma reportagem, você vai retextualizar para uma carta de reclamação. Tá? Então, retextualizar é uma habilidade que vocês já fazem quando vocês produzem as redações de vocês. E ele faz isso, eu acho que foi meio que um desafio que ele colocou para ele mesmo. Né? São histórias que eu admiro, eu estou revisitando isso na minha própria vida, então eu vou retextualizar. Então tá lá. Em Delfos, com pavor de pé, no adito escuro, Édipo escuta, o Deus rugindo de ira e ameaça. Pele e boca da Pítia em êxtase devassa, o tempo e o arcano véu destrama do futuro. Rolarás do fastígio a ignomínia e a desgraça, rompendo de um mistério impenetrável muro, num solo ensanguentado e num tálamo impuro, gerarás parricida mais odiosa raça. É a esfinge, a glória, o reino. Ó, de novo, uma gradação aqui, ó. Esfinge, a glória, o reino. É normal que ele faça gradações que mudem a natureza das palavras. Então, não são só substantivos concretos, não só substantivos abstratos. Para uma gradação ser sofisticada, inclusive, eu começo do concreto e vou para o abstrato, para dar essa ideia de aumento da dimensão. E o amor sinistro, assim troveja a voz de Apolo, e enche o sacrário. O céu escorrega-te de bruma. Fuzila, foi um erro de digitação, tá? Fuzila, estrugue o chão. Reboa o antro, o raio, enquanto Édipo tomba, inânime no solo, sobre a trípode Apítia, uma bada, o Lula e escúnuma. Peraí que faltou um negocinho aqui. Opa. Não, já falei. Uso de palavras rebuscadas. E, para encaminhar para o fim, amor, tá? O amor aparece nesse soneto, que é um beijo, e aparece nesse soneto, que é oração a Cibele. Tá? Há uma dimensão exagerada e carnal nesse segundo, que não há tanto nesse primeiro, mas se você for um leitor ativo, um leitor consciente, você vai perceber que é carnal mesmo, tá? É lascivo, quase. Em especial, nesse finalzinho, ó. E os astros sobre mim caiam de ti chovendo, como os teus crimes, com as tuas bênçãos, como a doçura e o travor de teus cachos maduros. Eu vejo aqui, inclusive, hipérboles, que são recursos da linguagem que não eram tão preferidos pelos parnasianos. No entanto, Olavo Bilac, nessa obra, consegue trazer essa dimensão exagerada, em especial nessa temática, que é a temática do amor, que não era uma temática preferida também. Veja como no amor aqui também há retomada de seres mitológicos, né? Então, a Cibele, Ísis, Pandora, Ceres, ela era todas as deusas, ela era a mulher mais maravilhosa, certo? E, para terminar, nosso tempo está corrido, natureza. Esses são os clássicos parnasianos. São fotografias de elementos da natureza mesmo, tá? Predominantemente descritivos. Os rios, eu retomei aqui a repetição dos sons consonantais. Olha só a segunda estrofe. Desejais regressar, mas leito em fora correis, e misturais pela corrente um desejo a uma angústia entre a nascente de onde vindes e a foz que vos devora. No outro que eu falei da literação do oeste tinha até mais, né? Mas aqui eu tenho a associação com a água, né? Beleza? E, para fechar, as árvores. Né? As árvores, de novo, como se fosse uma fotografia daquilo que ele está vendo. Descrição dos elementos da natureza, mas nesse aqui eu tenho também um pouquinho de argumentação. Dá uma olhada. Na selagem vermelha que se banha da rutilante imolação do dia, as árvores ao longe na montanha retorcem em si espectrais a ventania. Árvores negras, que visão estranha vos a terra, que horror vos arrepia. Então ele está meio que questionando as próprias árvores. Descabelando a vossa ramaria, tendes alma também, a mais o seio da terra, mas sonhais, como sonhamos, bracejais, como nós, no mesmo anseio. Infelizes, no píncaro do monte, não ter asas, estendeis os ramos, à esperança e ao mistério do horizonte. Então, ele coloca as árvores ali quase como
um ser animado. Por isso que eu destaquei a personificação. A última figura de linguagem que a gente vai mencionar nessa obra. É uma atribuição a seres inanimados, algo que é da natureza humana, né? Então, ele meio que quase fala com as árvores aqui. Então, a gente pode associar as personificações. Para fechar, em termos de questões, eu vejo 3 grupos que podem aparecer na prova de vocês. Questões que são da natureza das figuras de linguagem, por isso que eu dei conta, né? Quem sou eu? Mas eu pensei em selecionar algumas figuras de linguagem para você revisar. Então, comparações, identificações, explicações são habilidades que podem ser solicitadas de vocês. Identificar a figura, comparar um uso de uma figura com outra, explicar o uso da figura, por que aquilo aparece. Então, pensa lá na oração a Cibele, né? Por que eu estou colocando ela em gradação? Porque o meu amor é o maior do mundo em relação a Cibele. Você pode também fazer uma análise comparativa, outro texto literário e um texto teórico, que pode ser no formato de análise comparativa mesmo, ou no formato de intertexto. Portanto, leia, jamais substitua, inclusive as minhas interpretações que eu trouxe para vocês dos sonetos, a sua própria leitura. Nada vai fazer a prova por você. Quem vai fazer a prova é você mesmo. Então, não substitua essa análise feita aqui hoje, nem qualquer análise que você vai ver aí na sua vida, pela sua leitura. Tá? E aí, só para mostrar, eu acho que vocês já devem ter visto, essa questão caiu no vestibular de 2022, primeira fase, e cuidado com isso que pode aparecer, tá? Conveste, desculpa, eu sei que o fundo branco é ruim para a transmissão, mas foi o que deu, tá? O iniciozinho de cada uma das alternativas é verdadeiro. Tá? Você precisa analisar o restante. Por isso, o que ia resolver isso para você? A sua leitura. É verdadeiro considerando, inclusive, a estrutura parnasiana. Tá? Valeria para outro parnasiano. A resposta a essa questão é a letra A. Ó, que legal. Ó, nessa questão, para provar o que eu falei, o vocabulário está ali embaixo. Tá? E, por último, no ano passado, caiu essa questão lindíssima na segunda fase, que era a análise comparativa e intertextual do soneto Língua Portuguesa, do Bilac, e da canção do Caetano Veloso, do Albo Velô, de 1984, Língua. Há uma referência direta, né, e a Unicamp pedia isso no item B. Então, há uma referência direta com o título Língua. Outra referência direta é a citação da expressão flor do Lácio. E a gente pode até considerar a leitura como a releitura, a obra como uma releitura do poeta Bilac. E no item A, eu meio que já analisei com vocês quando eu estava falando do soneto, agora há pouquinho, né? Identificar os paradoxos nos versos, né? As ideias contrárias. Então, nós temos lá, só voltando, esplendor e sepultura, no intuito de argumentar a ambivalência da língua, e nós temos também a ambiguidade fundamental, que é a declaração de amor à língua, mesmo ela sendo inculta e bela. Então, eu falo malzão da língua, mas eu amo, eu reconheço seus defeitos. Não se poupe da leitura literária. A leitura literária, ela é para além do vestibular. Tá? Então, não pense que você lê resenha, pedir para o chat GPT, fazer uma análise dos poemas, não faz isso não. Não se poupe dessa leitura, que essa leitura não só vai te colocar na universidade, como também vai te colocar num lugar melhor no mundo, numa análise muito mais crítica do mundo, né? Então, eu não espero que vocês saiam daqui hoje amando o Bilac, mas pelo menos entendendo ele um pouquinho mais. Fim. Obrigada, gente.